Lucas 18. Quem achou, diga amém aí. 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao... Mas, olha agora, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Diga amém por isso. Coloque a Bíblia no teu coração. Vamos falar com o Senhor. Fale com Ele agora, para que Ele fale com você, amém? Fale com Deus. Olha para mim aqui, por favor. Começar a mensagem agora. Vou logo para o tema da mensagem. O Deus dos miseráveis. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, correto? Para Deus não importa se a pessoa é rica ou pobre. Não importa a língua, a nação, a etnia. Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando eu falo que Ele é um Deus dos miseráveis, eu não quero dizer da classe social, porque Ele pode sim ser um Deus do pobre e também o Deus do rico. Então, independente da sua vida financeira, da sua etnia, da sua língua, da sua raça, da sua nacionalidade, isso pouco importa para Deus, a sua cor, isso não importa. Deus alcança tanto um como ao outro. Então Deus não faz acepção de pessoas. Mas antes de entender o que seria o Deus dos miseráveis, quem são os miseráveis então? Se eu não estou tratando que a pessoa miserável, ela é uma pessoa extremamente pobre, totalmente na miséria, quem são os miseráveis? Antes de entender isso, entenda outra coisa. Existem alguns significados para a mesma palavra. A palavra, um exemplo, temor. Temor quer dizer uma pessoa que tem reverência, uma pessoa que tem respeito, mas também uma pessoa que tem medo. Então uma palavra tem vários significados. Então, quando eu falo uma pessoa miserável, não estou tratando apenas do miserável físico, do miserável que está privado de comida, de bebida, de roupa, de trabalho. Não, não é disso. É sobre outro tipo de miséria. Eu quero comentar algumas pessoas miseráveis mesmo. Algumas pessoas estão totalmente privadas do básico. O que é o básico? Um arroz, um feijão, uma água, um pão. Essas pessoas entraram em profunda miséria. É muito triste que o Brasil tenha crescido, pode pesquisar, em miséria. Pessoas que perderam seus empregos, não têm nem o básico. Pessoas que estão em extrema miséria. Outro tipo de miserável para mim, sabe quem que é? Aquela pessoa que tem o do bom e do melhor, mas não divide com ninguém. Uma pessoa que não tem compaixão ao próximo. Uma pessoa que não pensa ao próximo. O que importa é ele comer, é ele ter. E na igreja, infelizmente, tem muitas pessoas assim, que pensam somente neles mesmos. Não tem compaixão. Cadê aquela palavra que diz assim, ó? Se alegre com os que se alegram, mas também choram com os que choram. Cadê essa mensagem? Então, amados, para mim, uma pessoa miserável é aquela que tem condições e não socorre quem precisa. Para mim, essa é uma pessoa miserável.
Mas vamos ver agora na Bíblia sobre um homem que para mim foi um homem miserável. Os publicanos, eles eram rejeitados e odiados. Eles trabalhavam para os romanos e eram tidos como homens traidores. Entendeu ou não? Os publicanos trabalhavam cobrando impostos, taxas para o Império Romano. Sendo assim, eram tidos como traidores, eram odiados, eram tratados como homens corruptos. Eles eram rejeitados por outras pessoas, mas nunca foi rejeitados por Deus. Com isso aprendo que não importa quem vai te rejeitar, portanto que Deus te aceite. É por isso que eu digo assim, não é que eu aceito a Deus, é Ele que me aceita. Nós somos aceitos por Deus por meio de Cristo. Então, esses publicanos eram rejeitados, eles eram humilhados, inaceitáveis, mas Deus aceitava eles. Deus aceita você, amado. Amada, Deus te aceita. E vamos ver um personagem aqui que era publicano. Ele era rejeitado pelos homens. Este homem era rejeitado pelas pessoas, tido como um traidor, um homem que não era digno de misericórdia. Mas o homem rejeitou ele, mas Deus não. Deus não rejeita você. Vamos ver aqui sobre o homem. E por que ele é miserável? Quando eu falo o Deus dos miseráveis, o que eu quero dizer com isso? Leia comigo aqui o 18, 9 até o 13. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Olha agora, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro quê? Publicano, que era odiado, tido como um traidor. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo, desta maneira: ó Deus, graças te dou. Ó que oração bonita! Ó Deus, graças te dou. Olha agora, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. 13. Olha aqui que miserável homem. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha para mim aqui, por favor. Aqui está um homem miserável, um homem que se pôs a orar a Deus, e com toda a humildade do mundo e simplicidade, ele vai enxergar todos os seus pecados, ele vai enxergar toda a sua miséria espiritual, ele vai enxergar que ele é um pecador digno de pena e de misericórdia. Um homem que necessita de Cristo, porque ele é um pecador, e Jesus veio para os doentes. Ele se vê como um doente, como um pecador, como um homem miserável e pecador, e em sua oração humilde, ele começa a bater no peito e dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele não tem olhos altivos, ele bate no peito, marcando o teu peito com tapas,
mostrando para Deus quem Ele era, um miserável pecador. E Deus é Deus dos miseráveis pecadores. Repare agora, esse fariseu, ele vai também orar. Ele vai se pôr em oração, tia. E ele vai começar a orar. Vai começar a dar o seu currículo para Deus. Ele não vai orar. Ele vai expor as suas obras para Deus. Como ele é bondoso. Olha como esse homem é bom. Olha como esse homem é reto. Ele dizima corretamente. Ele vai dizer: Deus, eu dizimo corretamente. Eu jejuo, Deus. Eu jejuo 2 vezes na semana. Ele vai até Deus confiando em suas obras, confiando naquilo que ele faz, enquanto o outro vai confiando que ele é um miserável pecador, digno de pena, digno de misericórdia, da graça do Senhor. E ele vai bater no peito e vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. Deus é um Deus dos miseráveis. Se você se acha bom demais, ó Deus, eu dizimo, viu? Corretamente, viu, Deus? Deus, eu também jejuo, viu, Deus? 2 vezes por semana. Deus, nos evangelismos, eu estou lá em Deus. Ele não pode ser o teu Deus. Ele não pode ser. Ele só é o Deus de pessoas humildes. Pessoas que não se orgulham em suas obras, não confiam nas suas obras. Este homem, ele vai bater no peito e reconhecer todos os seus pecados. Olha para mim aqui. Alguns se portam como os fariseus na igreja. Não, eu sou santo, eu não sou como os demais homens, eu não sou como aqueles homens lá fora, eu sou santo, eu sou o melhor, eu jejuo, eles não, eu não sou nem como esse publicano, eu faço isso, eu faço aquilo. Este homem vai mostrar que ele é um miserável pecador. Olha para mim aqui. Quem não está doente, ou quem pensa que não está, irá precisar de um médico? Não, né? Você não está doente? Você não sente as chagas do teu pecado? Você não sente que seus pecados fez você doente? Você não enxerga isso. Então, ele é o médico, ele veio para os doentes, então ele não veio para você, ele só veio, e só pode ser o Deus deste homem, porque este homem se vê como um miserável pecador. Quando eu falo que Deus é um Deus do miserável, eu não falo de dinheiro, de finanças, eu falo daquele homem que reconhece, aquela mulher que bate no peito em sua oração, para falar: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia, eu necessito, eu sou digno de pena, porque eu sou falho, e mesmo te servindo, eu continuo sendo falho e pecador. Eu preciso do teu perdão, da tua misericórdia. Deus só pode ser Deus de homens assim. Este homem arrotava a santidade e comia pecado. Amados, o Espírito Santo, ele veio para quê? Para nos convencer do quê? Dos nossos pecados. A Bíblia diz assim: aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Quer dizer, mesmo aqui na sua casa, Deus, mesmo eu te servindo, Senhor, eu ainda sou digno de dó e de pena, eu ainda preciso orar essa oração. Qual oração, Senhor? Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Quem aqui ora assim? Quase ninguém. Porque eles são justos aos seus próprios olhos. Não há mais humilhação. Um dia eu orei numa igreja assim, eu como pastor, eu orei assim: Senhor, eu sou um
miserável pecador. Eu só ouvi burburinhos. Como pode um pastor falar que é pecador? Eu reconheço, meu amado, que sou doente. Eu reconheço as chagas dos meus pecados. Eu reconheço que necessito da graça do Senhor. Somente quem teve os olhos abertos e convencidos pelo Espírito Santo podem dizer isso. Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou um miserável, digno, um pecador maldito, que pelo Senhor, por tua causa, eu sou perdoado, mas eu sou indigno, eu sou um pecador. Homens que fazem isso, eles podem ter o Deus, porque Deus é o Deus dos miseráveis. Sabe o que é ser um miserável? É falar assim: ó Deus, pelas minhas misérias, eu sou incapacitado de fazer a tua vontade. Eu não consigo cumprir as tuas vontades, porque eu sou miserável, pecador. Me ajuda, me socorre. Estende a sua mão para mim, perdoa os meus pecados. Para que pedir perdão dos pecados, sendo que você não se acha um pecador? Para quê? Como que esses homens vão pedir perdão para Deus, sendo que eles não se veem como pecador? Meus amados, o Espírito Santo veio sobre mim e me convenceu dos meus pecados. Eu reconheço as minhas falhas, então eu posso ter esse Deus na minha vida, porque eu sou miserável, e Ele é o Deus dos miseráveis. Este homem aqui que orou, o fariseu, você viu ele se arrependendo de alguma coisa? Você viu? Porque talvez ele se achava justo aos seus próprios olhos, e por isso não há nenhuma necessidade de orar e pedir perdão para Deus. Então Deus não pode ser o Deus deste homem. Deus não pode ser o Deus de quem não reconhece as suas falhas e os seus pecados. Então este homem fariseu que vai orar e vai dizer: olha só, eu jejuo 2 vezes por semana, irmã Leonora, eu devolvo o dízimo de tudo. Mesmo assim, ele não poderia ter o Deus, porque Deus é um Deus dos miseráveis pecadores. É só olhar, amados, quantos homens que estavam nas drogas, no álcool, no crime, que foram alcançados por Deus, porque Deus é o Deus dos miseráveis homens. E o nosso erro é qual? Só porque colocamos um terno, estamos na igreja, nós achamos que somos melhores. Aleluias! Esse fariseu, ele falava assim: eu dizimo, eu jejuo. Quer dizer assim, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Ele não enxergava os seus próprios erros. E eu louvo a Deus por homens que estão na igreja e mulheres que falam assim: Senhor, eu sou um pecador. Eu sou um miserável pecador e eu necessito do Senhor. Eu admiro homens que erram e batem no peito e falam: eu errei, Senhor, o errado sou eu. Quantos saíram da igreja, culparam pastores, obreiros, não tiveram as condições de bater no peito e dizer: eu errei, eu falhei, o errado fui eu, pastor, não foi ninguém. Este homem é um miserável pecador, e ele reconheceu isso, e por reconhecer, ele tem um Deus, esse publicano, e o Deus dele é o Deus dos miseráveis pecadores.
Eu não entendo, amado, porque essa verdade não chegou nas igrejas ainda. Oram por tantas coisas. Não é que é errado orar por uma porta de emprego, não é errado. Não é errado orar por um casamento, também não vejo errado nisso. Só que eu vejo de errado é que ninguém ainda se ajoelhou e chorou por causa dos seus pecados. Eu tenho 20 anos de ministério. Eu acho que eu nunca vi ninguém vir até mim chorando e eu perguntar, morreu alguém? Não. Por que está chorando? Apanhou de alguém? Não. Por que está chorando? Porque eu sou um miserável pecador, eu nunca vi. Este homem marcou o seu peito, batendo no peito, dizendo assim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Nós somos facilmente levados para o esquecimento de nossas misérias. Talvez você é um religioso mesmo. A verdade é essa. Você virou um religioso, uma religiosa, que por interno já é o super santo, o super crente. E você é levado facilmente a esquecer de que você continua sendo ainda um miserável pecador. Olha Davi, um homem segundo o coração de Deus. Olha as suas falhas, olha os seus erros. Eu não estou aqui, dando crédito e valor aos seus erros. Não é isso. Se nós erramos, nós pecamos. Isso é ruim. Mas nós somos falhos mesmo. Nós somos pecadores. E é por isso que eu estou aqui todo dia, todo culto, toda a minha oração. O Senhor, se eu morrer agora, se eu morrer à noite, perdoa os meus pecados. Eu sou um miserável pecador. E Ele pode sim. E Ele será o Deus dos miseráveis. Este homem, olha só, ele vai reconhecer a sua miséria. Lembra que eu falei Deus dos miseráveis? É não falo de dinheiro. Aqueles miseráveis pecadores que foram convencidos, Pai, pelo Espírito Santo de Deus, que eles são dignos de pena, dignos de dó, porque nossos erros, nossas falhas foram contra um Deus santo e poderoso. Esse homem reconheceu as suas falhas, os seus pecados, e por reconhecer isso, olha como ele se porta, olha como se porta um homem que se sente um miserável pecador. Olha assim, olha só, repare a oração dele, versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha para mim aqui para você entender. Este homem reconheceu a sua miséria, reconheceu os seus pecados. Como ele vai se portar em oração agora? Humildemente. Ele vai se portar humildemente ao Senhor. Repare hoje como esses homens oram a Deus. Eu decreto, eu ordeno, como se eles tivessem o poder de mandar em Deus, como se eles mandassem em Deus, como se eles tivessem o poder de mandar Deus fazer alguma coisa, ordenar que Deus faça algo que eles querem que Deus faça. Esse homem vai se colocar em oração, em humildade a Deus. Ele vai ser humilde em sua oração, ele vai se rebaixar, ele vai se humilhar, nem para o alto ele vai achar digno de se olhar, e nem para o alto ele vai olhar, ele vai se colocar em humilhação a Deus.
Repara esses homens como oram hoje. Eles parecem que têm a chave para abrir os portais dos céus. Eles são quase mais santos do que o próprio Santo de Deus. Eles se acham os melhores. Esses homens que não reconhecem que são pecadores, eles vão falhar até quando estiver orando. Em suas orações, eles falharão em suas orações. Olha para mim aqui. Por favor. Quantas pessoas que tá assim, eu ganhei 5 aulas para Cristo, ganhei 5, hein? Ganhei 10, hein? Ganhei 12. Se gabando, se exaltando, sendo que é Cristo que faz a obra. Eu apenas prego, eu apenas lanço o Evangelho. Quem convence o homem do pecado é Deus, é o Espírito Santo. Então escuta, quando for se portar em oração diante de Deus, só aqueles que reconhecem que são miseráveis podem orar em humilhação a Deus. Esses não podem. Esses vão orar a Deus com soberba no coração. E a sua miséria não permitiu que ele nem olhasse para o alto, nem olhasse para o céu. Então a primeira coisa que esse homem cometeu, ele não se achou digno de orar ao Senhor. Ele se humilhou diante de Deus, após reconhecer as suas misérias. Repare, só quem reconheceu as suas misérias tem a plena humildade de colocar seu joelho no chão e humildemente falar com Deus, sem impor, sem querer mandar em Deus, sem decretar nada para Deus, sem ordenar nada. O que é ordenar, irmão? É mandar, não é? Eu ordeno que você vá lá. Ordenar é mandar. Quando o homem reconhece os seus pecados, ele vai se portar sem ordenar nada a Deus, sem decretar nada para Deus. Ele vai humildemente pedir perdão dos seus pecados. A segunda coisa que ele vai fazer é não se achar melhor do que os outros. O fariseu orou, correto? Como ele orou? Eu dou o dízimo, jejuo 2 vezes, né? Eu não sou como esses homens aí, como os roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Repare, este homem, ele se viu melhor do que os outros. E como que eu, sendo um cristão pecador, posso me achar melhor que os outros? Quantos crentes, amado, se acham melhores do que os? Você é a pior raça que tem. Você é o pior tipo de crente que existe. Você que se acha que é melhor do que alguém. Olha só, o ímpio é um pecador, sim ou não? Você também é pecador? Sim? O ímpio, ele precisa e necessita da graça de Deus, sim ou não? Sim ou não? Da graça. E você também precisa da graça? O ímpio precisa do perdão de Deus? E você? Então, como eu posso me achar melhor do que ele? Sendo que ele precisa, também preciso. Eu já ouvi pessoas falar assim, aquele drogado, ele precisa muito de Deus. Você também precisa, meu. Eu também preciso. Se aquele drogado precisa, eu também preciso. Quem sou eu para falar que ele precisa e eu não? O mesmo Deus que ele precisa, eu também ainda preciso. Como eu posso me achar melhor do que alguém? Ímpio, abaixa suas asas. Crente, abaixa suas asas. Somos todos pecadores. Não há um justo sequer. Pode aplaudir o Senhor.
O único homem que poderia se achar melhor do que alguém, sabe quem que é, né? Quem? Jesus, o homem santo de Deus, que nunca falhou, nunca pecou. Eu vejo ele em plena humildade, lavando os pés dos discípulos, não rebaixando ninguém. Um homem humilde, simples, um homem cheio de sabedoria e humildade. Então você não é melhor que ninguém. Nunca olhe um ímpio e fale assim, ele precisa muito de Deus. Fala assim, nós precisamos muito de Deus. Ele e eu também preciso. Então repare que este homem, o fariseu, por ser um religioso, olha só, pastor Érico, como agem os religiosos. Eles vão se achar melhor do que os outros. Mas aquele que sabe que é um pecador, não. Ele se porta como os demais. Assim como aquele ímpio que se droga, que bebe, precisa de Deus, eu também preciso. Eu também necessito. Então este homem vai se achar melhor do que os outros. E não somos melhor do que ninguém. Deus não pode ser o meu Deus, o Deus dos miseráveis, se eu me achar melhor do que os outros. Amém? Então, este é o homem, o primeiro homem que eu quis comentar sobre um homem miserável. Cristo veio para quê? Para resgatar o perdido? Sim ou não? Quem que é o perdido? É aquele que sabe que sem Cristo é perdido. Sem Cristo eu não sou nada. Quem me conhece antes sabe quem eu sou sem Cristo e quem eu sou com Cristo. Ele veio resgatar o perdido. Ele veio resgatar os desvalidos. Homens que não valiam nada para a sociedade. Homens dignos de pena e de dó. E por isso que ele é o Deus dos miseráveis homens. Outro homem que era um miserável e nem sabia. Lucas 18, ainda 18. Aqui é outra passagem já, tá? E perguntou-lhe um certo príncipe, um jovem, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Olha agora, o foco é agora. E disse, 22, e quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. 23. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar num camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Só até aqui. Olha para mim aqui. Deus é um Deus dos miseráveis. Este homem, ele era miserável financeiramente? Sim ou não? Ele era rico. A parábola é do jovem rico. Então este homem não era privado de riquezas, de comida, de alimento, de roupa, porque este homem era um homem rico, jovem rico. Mas por não ter
sido aberto os seus olhos espirituais, ele não enxergou ainda as suas misérias. Ele cumpria os mandamentos, sim. Mas Jesus, conhecedor de tudo, falou: te falta só uma coisa então. Só te falta uma coisa. Vende os bens que você possui e doe aos pobres. Aí depois você vai ter um tesouro no céu. E depois você vem e me segue. Repare que este jovem, ele era muito rico, mas muito pobre no céu. Ao contrário de nós, né? Nós somos muito pobres aqui, mas muito ricos no céu. E este homem, quando Cristo fala assim, ó, pega os seus bens, vende e dá ao pobre, que aí você vai ter um tesouro no céu. Aqui não quis dizer assim, não quis ensinar isso, só você fazer doações você vai ser salvo. Não é isso. É porque esse jovem ainda estava apegado ao seu dinheiro, apegado aos meios materiais, apegado às suas riquezas. E como pode um homem querer servir a Deus e a Mamon? Pode? Pode alguém amar a Deus e as riquezas? Não. O problema dele não era as suas riquezas, é que ele amava as suas riquezas, ele amava o seu dinheiro, ele era apegado ao seu dinheiro, e Cristo ensinou para ele: desapegue ao seu dinheiro e se apegue a mim. Mas ele preferiu, ele deu as costas a Deus, e preferiu ser apegado às suas riquezas do que a Deus. O que quer dizer isso? Deus não pode ser um Deus de pessoas que são apegadas às riquezas. Está ouvindo isso? Tem pessoas que não têm nada, mas aquilo pouco que tem são apegados, sabe? Aquilo é a riqueza dele. O carro é a riqueza. Um bem material é a sua maior riqueza. Ele não pode ser o teu Deus. Ele não pode ser o Deus para você, porque Ele é o Deus dos miseráveis. Esse homem, ele não reconheceu a sua miséria. Ele era muito rico. O problema não está aqui, o problema está em não reconhecer que era um pecador. E olha isso. Não precisa abrir não para ser rápido. Mas olha o que diz. Escute, apenas escute. Apocalipse 3. Escute isso. 3, 17 a 19. 3, Apocalipse 3, 17 ao 19. É uma carta a Laodiceia, a igreja. Olha só. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E a resposta é essa: e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha na tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. O que quer dizer isso, pastor? Essa igreja de Laodiceia tinha muito dinheiro. As pessoas eram riquíssimas. E elas confiando no seu dinheiro, apegadas às suas riquezas, sabe o que eles diziam? Não sinto falta de nada, eu tenho tudo. Aí vem Deus e fala assim: você não sabe que na verdade vocês não são ricos, vocês são pobres, cegos, nus. Por que isso? Porque eles eram bens financeiramente ricos, só que não reconheciam seus pecados, as suas falhas com Deus, e é por isso que é tido
como uma igreja morna, a ponto de ser vomitada da boca de Jesus, de Deus. Isso quer dizer o quê? Eles não reconheceram, colocaram a confiança em suas riquezas, eles se apegaram às suas riquezas, e Deus falou: na verdade, vocês são pobres, cegos e nus. Nus, porque não tem roupas de santidade, vestes brancas, para se pôr diante de mim. Quer dizer, vocês estão em pecado e não reconhecem isso. Essa igreja de Laodiceia, elas estão em pecado, mas estão tão apegados à riqueza que não reconhecem as suas falhas. São cegos, pode ler, Apocalipse 3, são cegos, porque não reconhecem as suas misérias. É uma igreja que, vista aos olhos humanos, era rica, mas aos olhos de Deus era pobre, cega e nu. Não reconhecia a sua miséria espiritual. E para ser rápido, Lucas 7, lê comigo aí. Outra pessoa, miserável pecadora, que se pôs diante do Senhor. Estou acabando já, tá? Lucas 7, 36. E rogou-lhe nos fariseus que comesse com ele. E estando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma o quê? Essa mulher é o quê? Uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa, em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro, com unguento, 38, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe aos seus pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-o com unguento. Olha agora, quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este for a profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma Olha para mim aqui, o fariseu convida Cristo para comer em sua casa, em sua residência. Chegando lá, na alimentação, vem uma mulher, uma ela vai começar a se humilhar diante de Jesus. Ela vai chorar, enxugar os seus pés com o seu cabelo, molhar com unguento, em sinal de humilhação, uma adoração extravagante. Ela vai adorar o Senhor. E o fariseu consigo mesmo vai olhar a cena e vai dizer assim para ele mesmo: se este homem, se Cristo soubesse que essa mulher é uma pecadora, é uma grande pecadora, ele não sabe que ela é uma pecadora, ele não entendeu ainda, esse fariseu, que na verdade ele é um Jesus dos miseráveis pecadores, ele é um Deus dos miseráveis. Para este homem era estranho ver uma pecadora aos pés de... Mas ali é o lugar dos pecadores, ali é o nosso lugar, amado. Não se afaste de Deus por ser um pecador. O seu lugar não é afastado, o seu lugar, pecador, é aos pés de Cristo, pedindo perdão dos seus pecados. Então repare, era um espanto ver um pecador aos pés de Jesus. Mas na verdade, meu irmão, esse fariseu não entendeu. Ele é o Deus dos miseráveis pecadores. Então aquela mulher pecadora, muitos falam que era uma prostituta, alguns falam que era Maria Madalena, não sei, a Bíblia não diz isso, mas o que importa é que ela é uma pecadora e ela está aos pés de Jesus. Então escuta, essa mulher, ela pode ter um Deus, porque ela se vê como uma miserável pecadora, e por ela ser uma pecadora, reconhecer isso,
ela pode ter um Deus na vida dela, porque Ele é um Deus dos miseráveis. Mateus 5,3, não precisa ler não, mas olha só o que diz aqui, ó. Mateus 5,3, para ser rápido, já passei do horário hoje. Mateus 5,3, olha aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Diga amém. Olha para mim aqui. Logo de início, em Mateus 5, do sermão da montanha, do monte, como você achar melhor, aqui é a conduta dos cristãos, como ele deve se portar, como um crente, um cristão deve se portar, como deve agir no seu dia a dia. E a primeira coisa que ele vai dizer, uma das primeiras, é sobre a bem-aventurança dos pobres de espírito. Ele coloca em primeiro lugar sobre a pobreza do espírito. Olha para mim aqui. Quem são os pobres do espírito? Porque eles são felizes e deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Porque esses homens, o pobre de espírito, não é aquele que se sente, como diz a palavra, desanimado, não tem uma autoestima, não é isso. O homem aqui pobre de espírito é aquele homem que reconhece que sem Cristo nada pode fazer, o homem que reconhece que sem Cristo ele não pode ser salvo, não há perdão de seus pecados. O pobre do espírito é aquele que depende de Cristo para tudo. Feliz são esses pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Olha só, aqui está Jesus na cruz, tem 2 ladrões, não é isso? É isso ou não? Sim ou não, amados? Um dos ladrões começa a zombar de Jesus. Salvou os outros, salva a ti mesmo, salva nós. O outro ladrão vai se opor, fala, não, nós estamos aqui porque nós pecamos. Nós fizemos algo de errado, estamos pagando o que nós fizemos. Ele reconheceu os seus pecados, reconheceu a sua miséria, mas este homem nem o mal fez. Repare que ele reconheceu os seus, olha para cá, amado, reconheceu os seus, e ele vai dizer, Senhor, lembra-se de mim quando entrares no paraíso. Quer dizer, Senhor, eu reconheço que o Senhor é o caminho para o céu. Eu reconheço que é o Senhor que é o caminho para o céu. Repare que a miséria dele fez com que ele pedisse perdão dos seus pecados e reconhecesse que o único caminho para o céu é Jesus Cristo. E para terminar agora, olha que forte isso, amado. Agora eu vou terminar. Olha que lindo isso. Antigamente, as nações tinham muitos seus deuses, não é isso? As nações tinham seus deuses. E os homens poderosos e fortes da terra, eles eram representados por os seus deuses. Tipo assim, a nação é forte, então os deuses deles é forte. Entendeu ou não? Faraó, Egito, tinham seus deuses. Então, para eles, os deuses deles eram fortes, porque a nação era forte. Entendeu ou não? Então tinha muito isso. As nações eram representadas pelos seus deuses. Então, o povo é forte? É. Então, os deuses são fortes. Agora, quem representa Deus? Os fracos, os desvalidos, os pecadores, os homens falhos, os homens errantes, os homens os mais vis pecadores. Repare como Deus, o reino dele é diferente. Ele vai usar homens pobres, homens falhos, homens pecadores, porque ele não pode ser Deus de homens que não sintam-se miseráveis pecadores. Então, quem representa Deus?
Quem representa? Um povo fraco. Um povo que só é forte porque depende dele. Um povo pecador. Um povo falho. Então entenda isso. Ele é um Deus dos miseráveis. Sempre quando for lá, bata no peito e diga: eu sou um miserável pecador. Aí eu direi: Ele é o seu Deus, porque Ele é um Deus dos miseráveis homens. Pode aplaudir o Senhor.